Amados irmãos e irmãs, povo de Deus, nós os saudamos com a bendita paz de Cristo Jesus. Hoje, manhã do dia 2 de maio de 2026, um dia de sábado. Gravamos este vídeo ontem à noite, depois de um dia abençoado, de um culto, um santo culto. Verdade. Da ceia do Senhor. Verdade. Oramos, cantamos, louvamos o Senhor. Amém. Ouvimos a voz do Senhor através da palavra e a igreja alegre. É tudo que nós queremos nesta terra. Viver em paz, esperando o glorioso dia do Senhor. Sejam bem-vindos a mais esse momento. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Agradecidos a Deus por todos que nos ouvem todos os dias. Os anos vão se passando e nós aqui sempre falando. Amém. É as mesmas coisas, porque falamos no arrependimento, no caminho, na esperança da vida eterna, Verdade. No glorioso dia do arrebatamento. O Evangelho, como sempre digo, tem começo, tem meio e tem fim. E nós vivemos nesse meio. Agradecemos aos irmãos que fazem seus comentários, já se inscreveram no canal Devocional com o pastor Fernando Koenig. E continue compartilhando também. Quero agradecer os irmãos de todo esse mundo de Deus, que Ele continua amando. Ontem eu citei na mensagem vários continentes, esqueci da Europa. Os irmãos da Europa, vários países, muitos países, um berço do Evangelho. Dali saíram para alcançar o mundo, muitos homens de Deus, mulheres de Deus. Quero saudar a todos também. E que a graça do Senhor esteja sobre vós. Eu vejo aqui na região do leste europeu, ali principalmente na Romênia, um avivamento muito lindo, um povo muito lindo servindo ao Senhor, um povo que sofreu muito, mas hoje o Evangelho está ali prosperando. Falei também nas ilhas, e eu sempre pensava que eu nunca recebi um comentário de alguém lá da ilha de Fernando de Noronha. Foi um antigo território brasileiro, hoje pertence a um dos estados do Nordeste, Fernando de Noronha. E hoje um irmão lá uma irmã de Fernando de Noronha me passou, fez um comentário, que ele nos ouve lá na maior ilha brasileira, habitada, lugar lindo, não é? Que ele está nos ouvindo lá e eu saúdo a todos vocês. Volto a saudar os irmãos de todos os continentes, desse nosso imenso país. Que Deus guarde o nosso povo brasileiro e que os crentes dessa nação se despertem, como já passamos aqui por grandes avivamentos. Que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. A irmã Esther também saudando os irmãos, conversando um pouquinho, depois a gente volta. Irmãos, eu agradeço aos irmãos pelas orações, porque nós precisamos muito das orações. E eu sei que os irmãos oram por amor mesmo, que sabem que nós necessitamos. Irmãos, eu queria falar que ontem eu errei numa palavra e algumas pessoas notaram e falaram hoje nos comentários que eu troquei nome. Troquei o nome de que quem era o pai de Rebeca era Labão e não era Betuel. Labão era filho de Betuel. Irmão de Rebeca. Irmão de Rebeca. Os irmãos leem a Bíblia, querem saber a história completa. Leiam no Gênesis capítulo 24,
e o capítulo 25, que os irmãos vão se inteirar de tudo. Então, Abraão viu que já estava no tempo do filho dele casar. Mas ele não queria que ele casasse com uma daquelas ímpias que moravam ali em volta deles em Canaã. Ele queria que o filho casasse com alguém da parentela que tinha ficado lá em Padã Arã. E era muito longe. Eles quase não tinham notícia um do outro. Mas um dia chegou uma pessoa, isso os irmãos lendo, os irmãos vão ver na Bíblia que está escrito. Chegou e disse assim: Abraão, o teu irmão Naor, casado com Milca, eles tiveram 8 filhos. E disse o nome que está escrito na Bíblia de todos eles. E o último deles era o Betuel. Com certeza que Abraão pensou, só homem? Eu queria era uma mulher para casar com meu filho. Mas ele parece que deu uma paradinha e disse, mas Betuel, que era o último que está ali na lista dos filhos, ele tem uma filha. Como o coração de Abraão não se alegrou. Ele logo chamou o servo mais velho da casa dele, Eliezer, que ele tinha mais confiança. Era o mais velho e de mais confiança. E eles tinham juramento e ele fez o juramento como eles costumavam fazer. E disse, Eliezer, tu vai até Padã Arã. E lá tem essa moça. Tu vai e vê se essa moça vem contigo. Se ela não vir, tu não tens mais nada com o juramento que fez, porque ela não quis vir. Mas vai. Eliezer, irmãos, é o maior símbolo do Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo e a igreja. O Espírito Santo e Rebeca, a igreja. Irmãos queridos, e ele foi. Mas antes dele chegar lá, ele parou, dobrou seus joelhos e disse, Deus, me leve ao encontro dessa moça. E eu quero que tu faças assim, 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 como ele queria. Daí eu sei que é aquela. E Deus cumpriu com aquilo que ele pediu. E ele chegou lá, quando ele viu aquela moça, ele disse, de quem que tu és filha? Sou filha de Betuel. E eu sou filho de Abraão. Servo de Abraão. Meu patrão, meu senhor é Abraão. E foram para a casa de Betuel. E ele contou tudo. O que tinha acontecido e como Deus tinha respondido às orações dele. E estava a família toda ali reunida. E o pai perguntou para a moça. Betuel perguntou para Rebeca. Rebeca, tu queres ir com esse moço? Pois ela nem conhecia ele a primeira vez que via. Ela só disse uma palavra, irei. É isso que a igreja deve dizer hoje. Irei. E começaram os preparativos já, porque Eliezer estava com pressa de levar a noiva para o filho do seu senhor, Abraão. E ela levou a ama dela. Arrumaram tudo e foram viajar para a terra de Canaã, a terra aonde Abraão morava. E ali, irmãos, o meu esposo vai continuar agora. Agora quem vai continuar é ele. E que Deus nos ajude, irmãos, porque eu também gosto de escutar ele falar. E eu quero escutar também. Porque nós lemos a palavra, conhecemos a palavra, mas tem momentos que a gente esquece de alguma coisa, troca nome, troca datas. Mas isso, os irmãos nos perdoem. Faz parte da nossa vida. Meu esposo, então, agora vai continuar. Irmãos, é tão gloriosa essa história. O que mais me chama a atenção é a distância que tinha entre Padã Arã e Canaã.
Israel hoje, 600 a 650 quilômetros de distância, tinha vários caminhos para tomar. Os viajantes antigos tomavam esses caminhos. Eu creio que Eliezer, como a responsabilidade que ele tinha de levar a noiva para o filho do seu Senhor, ele procurou o caminho mais seguro e cuidou dela em todo o tempo. Naquela caravana de camelos, foram indo. O momento mais lindo que eu acho nessa história é quando Isaac, numa tarde, ele saiu para o campo para meditar, diz a palavra. Meditar, olhar, com certeza pensando, Eliezer deve estar voltando nessas alturas. Ele deve estar voltando. E eu vou ficar mais ou menos no lugar da onde ele vem, ele meditando, e Eliezer ia indo. De repente, Rebeca olha e vê alguém lá distante e pergunta para Eliezer: quem é aquele que vem ao nosso encontro? E Eliezer diz: aquele é o filho do meu Senhor. Aleluia. E ela saltou do camelo, eu creio, colocou o véu sobre ela e se preparou para se encontrar com o noivo amado, sem conhecer, nunca tinha visto. Nós, meus amados irmãos, Aleluia. nós temos esse encontro marcado com o Filho do nosso Senhor, aquele que deu a vida por nós. Ele está logo ali. Nós estamos aqui como peregrinos neste mundo, aguardando o glorioso Aleluia. dia do encontro. O nosso Eliezer hoje, que é o glorioso Espírito Santo, vem nos conduzindo até aqui, com total segurança, se assim depender de nós. Nós der atenção a Ele, ouvido ao que Ele diz, as ordenanças dEle, nós vamos seguindo passo a passo, até chegar. Parece que olho como corpo da igreja. Eu, Esther, você, levantamos os nossos olhos. Aleluia. Pela fé vimos ele em pé. E nós podemos perguntar por o Espírito Santo. Pergunte a ele: quem é aquele ali? Quem é aquele que está para vir? Quem é aquele que está ali? Quem é aquele que continua aqui conosco? É o Filho do meu Senhor, aquele que deu a vida por nós. Aleluia. Aquele, irmãos, que nós aguardamos para qualquer momento. Este encontro, essa história do encontro no arrebatamento, ninguém está contando ainda porque não aconteceu. Mas pela fé nós sabemos que no dia da nossa reunião com Ele, como disse o apóstolo Paulo, nós vamos comentar um com o outro. Irmão, irmã, como foi glorioso o nosso encontro com o nosso noivo. E o Senhor continua falando, irmãos, nós estamos no caminho. Aquele caminho de Padã Aram para Canaã, tinha vários caminhos, os viajantes antigamente usavam. E eu creio que Eliezer veio pelo caminho mais seguro, com todo cuidado. O profeta Isaías, falando no capítulo de número 30, versículo de número 21, ele diz assim: e os meus ouvidos, ou os teus ouvidos, ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós precisamos ouvir esta voz todos os dias. O Senhor Jesus é o caminho, nós sabemos disso. E para andar por este caminho,
Ele nos deixou o seu Santo Espírito aqui, o próprio Espírito do Senhor Jesus, que nos orienta dia após dia. Cada jornada de um dia vencido, nós podemos passar as nossas noites aqui, aleluia, glorificando e exaltando o Senhor. Eu estou no caminho. Irmãos, quantos hoje que não estão mais fazendo caso do caminho, falam mal do caminho, como dizia várias vezes o apóstolo Paulo falou, o povo falava mal do caminho, se revoltavam contra o caminho, que era o caminho da salvação, o caminho da mensagem do perdão, o caminho. Como é que nós estamos nos comportando nesse caminho? Como é que se comportou Rebeca? O que é que ela fez quando ela viu lá o seu Senhor? Quem é aquele que vem lá? E o Eliezer, o homem de total confiança de Abraão, disse: aquele é o filho do meu Senhor. Com certeza, irmãos e irmãs, o Espírito Santo tem pressa que esses dias cheguem, porque essa missão dele vai ser cumprida. Quando ele diz, vai dizer para a igreja, ali está o Filho do meu Senhor, missão cumprida. Ó querido Deus, nós te agradecemos, aleluia, pela tua palavra, aleluia, pela simplicidade da palavra. Pai querido, só não entende quem não quer entender. Nós não estamos aqui contando simplesmente uma história, mas são fatos reais e de uma esperança real que é feita cada dia mais avivada dentro da nossa alma, no âmago da nossa alma, do nosso ser, que tu vais voltar. Nós temos esse encontro, esse casamento marcado contigo. Só não sabemos o dia, mas vai acontecer. Aleluia. Espírito Santo que canta comigo, que canta conosco, que ora junto conosco, prega, fala, aleluia, nos orienta, dizendo sempre por trás de nós, este é o caminho. Aleluia. Não te desvie para a esquerda nem para a direita, mas este é o caminho que nos leva ao encontro do amado. Oh, querido Senhor, ajuda os meus irmãos e irmãs, todos eles, nós te pedimos graça e força para vencer, Senhor, as batalhas que ainda temos que vencer, mas contamos sempre com a orientação desse guia divino que é o Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Amados e santos irmãos e irmãs, querendo o Senhor, nós voltaremos amanhã. Tenha um abençoado dia, na paz de Cristo Jesus. Amém.